hoje nós vamos falar sobre uma das grandes dores do salão de beleza, que se chama corte químico. Você já ouviu falar sobre isso? Se você não ouviu ou se você não conhece, e tomara que isso nunca tenha acontecido com você, eu quero que você aproveite para assistir esse vídeo para você saber exatamente o que é isso e como evitar. Mas antes disso, eu vou pedir para você correr lá embaixo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, dar aquele super like e aproveita, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que a gente possa aí levar muita informação, disseminar com certeza conteúdo muito técnico, que é o que você vai encontrar aqui nesse canal. Vamos falar então hoje sobre o que é o famoso corte químico. É aterrorizante essa palavra. Quem já passou por um processo de corte químico sabe do que eu tô falando. É uma grande dor, por quê? Porque não tem o que fazer quando ocorre o corte químico. Nesse momento, é um momento que a gente precisa ter uma atenção muito grande, porque quando chega no estágio em que ocorreu o corte químico, aí a coisa fica realmente muito feia. Então vamos entender um pouquinho primeiro o que é o corte químico. Corte químico é quando há uma reação química contrária de um ativo com outro, né? Normalmente isso vai acontecer em casos, por exemplo, de um cabelo de uma cliente que foi lá para a piscina, tomou aquele banhão, não lavou o cabelo direito, vem com o cabelo cheio de ativos químicos da piscina. Não é só o cloro, a gente precisa desmistificar essa história de que o banho de piscina é só o cloro que é o grande problema. Não é, tá? Então, nós precisamos entender que a cliente que vem, então, fazer uma mecha e fez esse banho de piscina e não lavou o cabelo direito, vai dar incompatibilidade, vai dar uma reação química e vai correr um grande risco, sim, de chegar ao ponto de corte químico. Não é só esse caso que eu acabei de descrever que ocorre corte químico. A gente tem vários ativos que são incompatíveis. Por exemplo, quem faz alisamentos à base de hidróxidos, né? Guanidina, sódio, não pode fazer mecha, porque há uma incompatibilidade entre os ativos. Então, quando eles se encontram, eles brigam e dá coisa feia. E o cabelo vai sensibilizar, e não só sensibilizar, mas pode chegar, então, ao ponto de dar essa quebra, né? O corte químico, então, é quando a gente passa do ponto de emborrachamento. A gente precisa entender dois fatores aqui. Existe o ponto em que o emborrachamento fica comprometido, mas a estrutura se mantém. Quando chega no momento do corte químico, é quando o cabelo quebra, quando ele rompe e não tem, por isso que eu te falei, que não tem muito o que fazer quando chega nesse momento. Então, por que isso acontece? A gente precisa entender, nós como cabeleireiros, nós temos uma deficiência de conhecimento químico muito grande. Eu acho que isso é uma grande falha da nossa área. Como a gente não tem essa obrigatoriedade de saber sobre o assunto, não quer dizer que a gente não precisa pesquisar e saber o que a gente está fazendo. Então, por isso que eu falo muito sobre ler, sobre estudar, sobre pesquisar, e é a sugestão que eu vou te dar. Então, se você vai fazer um processo químico, você precisa entender o que está acontecendo, o que esse processo faz, por que há riscos de quebra. A gente tem que entender que as incompatibilidades, elas ocorrem, às vezes, por oscilação aí na altura de pH, mas o maior problema é realmente essa incompatibilidade de ativos que vai, então, ocasionar aí esse rompimento. Eu tenho aí uma informação importante para você, que é tentar evitar que isso aconteça. Então, para que eu evite que isso aconteça, eu tenho aí um ponto importante. Eu posso lá, lembra do teste de mecha que a gente fala tanto aqui no canal? O teste de mecha, ele vai me trazer essa segurança. Mas vamos supor que eu fiz o teste de mecha e pode ainda assim ocorrer aí um descuido, né? Ou eu não ter toda a informação, eu não esperar o tempo ideal, enfim, eu posso correr o risco de, mesmo num teste de mecha, não ter tanta atenção ou não esperar todo o tempo necessário, não visualizar que há uma incompatibilidade. E aí, vamos supor que lá no meio do processo, lá você está terminando esse cabelo e você começa a perceber que já comprometeu, já emborrachou o fio, né? Ele já ficou elástico e que ele já está partindo para esse ponto. Quando chega nesse momento, a gente precisa entender que se chegou ao ponto de corte químico, como eu falei já no início desse vídeo, não
tem solução, não tem o que fazer, porque quebrou, danificou, eu não vou conseguir colar, não tem como colar. É só a elasticidade que está comprometida, ainda há solução, porque tem muitos produtos no mercado que já conseguem aí me auxiliar para recuperar as pontes de enxofre, que são elas normalmente as que são mais danificadas nesse processo, e por isso que há esse rompimento. Agora, quando eu comprometo toda essa estrutura e o fio literalmente se parte na minha mão, não tem como recuperar. E o que a gente vai ter que fazer é cortar. Então, por isso que eu falei que é uma grande dor, que a gente precisa evitar ao máximo que isso aconteça. Então, o teste de mecha continua sendo segredo, um bom diagnóstico, a ficha de anamnese sempre atualizada para você saber o que a cliente fez. Então, uma boa conversa com a cliente, logo no início do processo, antes de você começar, vai também te auxiliar a ter as ferramentas e as informações necessárias para saber se houve alguma mudança na rotina dela ou se há algum risco de que isso aconteça. Então, fica aqui para você hoje um alerta muito grande quanto a esse procedimento que você vai estar realizando químico, que é, sim, muito arriscado, é perigoso. A gente entrar com químicas contrárias, não dá para a gente correr esse risco. Você pode ser processado por causa disso, e eu já vi aí inúmeros casos, com certeza, de situações que, além do desconforto aí de um processo, imagina como é que vai ficar a tua imagem diante dos seus clientes. Então, cuida mesmo, o corte químico ele precisa ser evitado e essa é a dica que eu vou te dar hoje. Faça tudo com o máximo de atenção para que você não corra o risco aí de estar prejudicando o teu trabalho, o teu nome e principalmente o cabelo do seu cliente. Eu espero que esse vídeo sirva então como esse alerta, como eu falei para você, e que você tenha essa atenção em cima desse problema, dessa dor aí que a gente tem dentro do salão. Se você gostou desse vídeo, aproveita e dá aquele super like aqui para mim. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com muito mais pessoas. Foi?